Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aí iniciando mais uma noite de lives, né? E hoje nós temos aqui em comemoração ao aniversário do Estímulos do Saber, fazendo 3 aninhos o Estímulos do Saber. Nós vamos então convidar hoje a doutora Amanda, que ela é pediatra e vai falar um pouquinho pra gente sobre os primeiros 1000 dias de vida da criança. E aí, você sabe sobre isso? Conhece alguma mamãe que precisa saber sobre esse assunto? Então vamos clicar aqui no aviãozinho, vamos chamar essas pessoas para participar conosco, espalhar o conhecimento, porque hoje a gente tem aqui uma profissional da área, né, que vai falar para a gente sobre o assunto. Então, sejam todos vocês muito bem-vindos. Convidem aí as amigas, os amigos, a mamãe, papai, vovó, titia, quem você achar que está precisando ouvir sobre esse assunto de hoje, tá bom? Porque é um tema bem bacana. E o Estímulos do Saber fazendo então 3 aninhos. Estamos aqui muitos profissionais, né, de mãos dadas, para que a gente possa sim fazer valer a pena esses 3 anos do Estímulos do Saber aqui em Jussara. Estímulos do Saber tem, né, conta com profissionais, psicólogos, fonoaudiólogo e também com um reforço profissionalizante adequado para os seus filhos. E tem muitos parceiros aqui de Jussara, de outras cidades também, que são parceiros nossos e tá nessa divulgação desde que a gente entrou a pandemia, né? Para divulgar esse trabalho, para divulgar também a união dos profissionais, o quanto isso é gratificante, né? Para que todos nós saibamos, então, que cada profissional, quando a gente junta todo mundo, cada um agrega, e isso é muito importante, porque a gente faz uma soma, uma força perfeita, né? E a doutora Amanda é uma das parceiras aqui do Estímulos, e então a gente conta com ela, né? E também com diversos outros profissionais que já estiveram aqui na página desde segunda-feira. A gente está nesse roteiro aí de lives e vai encerrar no domingo com uma super live também para vocês, tá bom? Então prepare aí anotações, né? Eu sei que tem uma turminha bacana de pedagogia que tá aqui também assistindo a live, que são minhas alunas do curso de pedagogia e que já estão aí com papel e caneta para anotar muita coisa boa que nós vamos ter hoje. Então vou convidar nesse momento a doutora Amanda, tá bom? Convide as pessoas, chame aí dedinho no aviãozinho para todo mundo vir, para a gente espalhar conhecimento. Isso vale muito a pena, tá bom? Então vamos lá? Deixa eu convidar ela aqui. Deixa eu encontrá-la. Ok. Oh, cadê aqui? Cadê ela? Doutora Amanda, já fiz o convite. Recebeu aí? Qualquer coisa, se não tiver feito, pode me fazer também, tá bom? Mas eu já mandei o meu aqui. Aguardando. Então vamos lá. A doutora Ana Lu tá fazendo a janta e ouvindo a gente, né? Que bacana. Isso mesmo, cada um ouve como pode. Espera aí que eu vou fazer aqui de novo. Ah, apareceu uma mensagem agora dizendo que tá precisando da nova versão mais recente do Instagram para participar. Acho que a versão deve estar desatualizada, eu acho. Bom, eu acho, pessoal, então que a gente vai ter que precisar dar uma saidinha e eu entrar aqui em contato com ela, tá bom? E depois a gente retorna. Pode ser assim, doutora Amanda, assim a gente vê o que a gente consegue fazer aqui. Tá dizendo que precisa de uma versão mais atualizada.
Cadê? A não ser que às vezes ela possa entrar por outra. Acho que ela saiu agora. Ou será que ela está organizando? Vamos aguardar só um minutinho, tá bom, pessoal? Até que ela me responda aqui. Só um minutinho. Enquanto isso, vocês podem ir preparando as perguntas de vocês, se alguém tiver. Vou ter aqui de novo. Vamos tentar chamá-la mais uma vez aqui. Certo. Também nunca vi isso. Ah, deu certo. Oi! Tava aqui, ó. Eu fui atualizar para ver se era isso mesmo. Chegou E era aqui. então? Uai, não sei. Atualizei e acho que deu. Ah, então que ótimo, gente. Ó, que fiquem todas preparadas. Atualizem o Instagram para poder Atualize. participar. Eu nem sabia disso. Eu ainda falei, deixa eu ir lá ver se tem alguma coisa para atualizar. Que bom, então. Tudo Doutora Alana, bem? seja muito bem-vinda aqui no nosso Obrigada. bate-papo de saber. É um prazer recebê-la aqui, contar, né, com o teu apoio aí. Que Deus te abençoe pelo seu tempo, Amém. pela sua Obrigada. disponibilidade. Tá Imagina, bom? boa noite. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Porque com certeza o hashtag que todo mundo publica aí, juntas somos mais fortes, isso é fato, né? Acho que nós temos sim que juntar os conhecimentos, juntar as nossas forças e sempre no benefício, porque igual eu falo, a gente visa a criança não é só não é um robozinho, né? Não é algo programado. Então a gente pegando os auxílios, a ajuda profissionais, a multidisciplinar, a gente sempre tem muito a ganhar. Então, é uma oportunidade estar aqui. Agradeço mais uma vez pelo convite, por lembrar de mim, né? Então, estou também crescendo com vocês, né? Acompanhando o projeto, acompanhando. Parabéns pelos 3 anos desse projeto em Jussara, né? Que cresceu muito, abriu, igual eu falo assim, às vezes as pessoas não necessariamente vão lá, mas já abre a cabeça, né? Já tem uma nova perspectiva, um novo pensamento sobre essa importância da gente realmente estimular as nossas crianças e olhar com outro olhar, né? Observar se essa está precisando, se essa não está. Ainda mais nesse momento que estamos passando, né? Eu retornei os meus atendimentos e eu vi que o ano de 2020 eu parei tanto por conta da pandemia, tanto por conta do nascimento do meu filho, e as crianças perderam muito, muito. Eu falo que essa pandemia, quem mais sofreu realmente foram as nossas crianças, porque elas realmente ficaram isoladas. Tem criança que ficou 1 ano sem ver outra criança, e são várias, né? Então, foi um ano. E assim, a gente ainda sabe que esse ano também não vai ser muito fácil. Então, os pais têm que ficar atentos, né, ao despertarem, despertar para isso, né, olhar para a criança e ver as necessidades da criança como um indivíduo, como um ser, né, e não apenas como uma miniatura. Exatamente, né? Isso é muito importante, principalmente na questão da escola, né? O quanto Nossa, que, assim, eu foi. sempre digo, o nosso problema maior não é agora, é daqui mais ou menos 1 ano depois que acabar esse processo Sim, todo, porque aí sim a gente vai ver os resultados de crianças que estavam na alfabetização, né? De todo esse sim. processo. Ver um Mas reflexo após, né? a gente vai fazendo o nosso melhor. Com certeza. E eu acho que cada um tem que buscar isso, né? Eu acho que os pais têm que olhar para isso, né? Saber que, assim, realmente na pandemia a gente tem que ficar isolado o máximo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem sim que buscar os conhecimentos, buscar nos reinventar. Eu acho que as dificuldades aparecem para a gente parar e observar. Eu acho que é o momento da gente parar e olhar para dentro da nossa casa e ver as formas que a gente pode reinventar, ver o que a gente pode fazer, entendeu? Então, hoje, assim, abrir um leque
Hoje, o mundo virtual, a gente tem sim a oportunidade de conhecer novos profissionais, de conhecer novas táticas, o que fazer? Eu acho que a gente tem essa pergunta e hoje, cada vez mais, a gente tem como buscar, né? Hoje temos, em todas as áreas, nós temos oportunidades desse contato online, desse contato virtual, para a gente olhar mesmo para as nossas crianças, né? Então, o máximo que a gente pode fazer, eu falo que eu também, a gente vê, é lógico que a parte online, às vezes, não dá para a gente fazer todo o acompanhamento, né? Mas o que a gente pode fazer, a gente tem que buscar e a gente pode fazer a nossa parte, né? Com Então, vamos lá que eu certeza. converso demais, né? Então, vamos, às vezes, focar, né? Então vamos lá, pessoal. O som, tudo ok, né? Já vi aqui que algumas pessoas já me confirmaram. Tá Sim, tudo ok. ok? Então, tudo ok. Então, ótimo. Então, deixa eu me apresentar, né? Eu acho que eu sou a doutora Amanda, sou pediatra. Fiz minha formação em Ribeirão Preto, na Universidade da UNAEP, Universidade de Ribeirão Preto. Me formei em 2013 e me formei e já entrei na residência médica de pediatria em São José do Rio Preto, na FAMERP, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no Hospital da Criança agora atualmente. E terminei a pediatria em 2015 e voltei para Goiânia e logo em seguida voltei para Jussara, que é a minha cidade natal, né? Estou terminando a minha pós-graduação em alergia e imunologia. O pessoal fica até me criticando, porque eu não sou muito de postar coisas de dar alergo e tal. Eu fico meio receosa, porque eu não terminei a pós ainda. O TCC está com a pandemia, a gestação, então parou um pouco as questões, mas eu falo que eu não posto tanto porque a minha paixão mesmo é a pediatria geral. Então, por mais que eu fiz uma pós, uma especialização, mas o que me chama, o que brilha os meus olhos é a pediatria geral, então eu fico assim, eu sou, mas ao mesmo tempo eu sou pediatra geral. Então, esse tema é bem da pediatria geral, né, dos 1.000 dias que foi me abordado, do desenvolvimento. A gente deixou as caixinhas abertas para tirarem dúvida, né, para saírem as perguntas. Então, estou à disposição. Então, nós vamos começar, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, né, vocês podem fazer, fiquem à vontade, eu vou ler aqui, tá? Para que ela possa responder. E então, a nossa primeira pergunta, né, hoje eu conversando com ela, ela falou assim, essa já é a primeira pergunta que eu vou falar. Eu falei, que maravilha, então, né? Porque a gente já vai começar a falar desse processo aí dos 1.000 dias de vida, que é algo tão importante. E que às vezes eu até tive uma pergunta assim, né? Mas o que é os 1.000 dias de vida? Eu falei, acho que essa é uma pergunta boa para começar, né? O que é os 1.000 dias de vida, né? Então, assim, quando que começa, né, os primeiros 1.000 dias de vida? É na gestação ou é depois da gestação? É exatamente isso aí, né, gente? Os 1.000 dias, realmente, nasceu esse termo, né? Que igual eu falo assim, algumas coisas, até na faculdade a gente não vê, na residência a gente não vê, e depois a gente começa a ler a mídia coloca, né? Eu acho que isso veio para frisar a importância do pré-natal. Porque sim, os 1.000 dias do bebezinho é desde a gestação. Então, a gente vê aquela mãe que cuidou da alimentação, que fez o pré-natal direitinho, que tomou as vitaminas. Isso visa o desenvolvimento infantil, né? A gente sabe que a carência de vitamina, a falta de vitaminas, pode sim levar a uma dificuldade no desenvolvimento e formação, né? Eu estava até discutindo isso aqui, vendo que até a gente estava falando assim dos 1.000 dias, que quando fala assim, envolve muito mais do que a pediatria em si. É o desenvolvimento infantil, que visa a alimentação, né? Então vem a parte aí que vai ter a nutricionista também para falar. Está fazendo um grande trabalho aqui em Jussara também, né? Que foi convidada por vocês. Parabéns também. A Ana Lu, que fala da importância da nutrição desde a parte da gestação,
Então, fala da questão assim, dos cuidados da odontopediatria, para você ter uma ideia. O nascimento assim, é desde a 13ª semana de gestação. Quando você fala que estou com 13 semanas, já está formando o início do que a gente fala assim, do esmalte dentário. Então, se uma mãe que teve uma carência nutricional nesta época, vai influenciar a dentição da criança com 2 anos de vida. Então, a gente fala assim, pequenininhas coisas que às vezes a gente fala assim, nossa, não, tem mãe que fala assim, não, doutora, eu tenho que cuidar dos dentes só depois, tipo assim, depois que já caiu, né, que já passou a dentição primária. Não, a gente tem que cuidar, esse cuidado é desde a gestação. Então, o desenvolvimento infantil, para a gente falar que realmente a gente não pensa só apenas em estimular a criança, a gente tem que cuidar das carências, né? Então, assim, se uma criança anêmica, né, com uma anemia, com uma deficiência de ferro, que é a principal anemia na infância, ela não vai ter a capacidade neural, o estímulo cerebral dela, não vai ter a mesma função e estímulo do que uma criança que está com todos os níveis adequados, né? Então, assim, às vezes a criança nasce com uma deficiência metabólica, né, com um hipotireoidismo, com falta de um hormônio. Então, essa criança não vai conseguir estimular ela da mesma forma que um outro. Então, por isso que necessita desse acompanhamento. A pediatria, nesse momento, esse acompanhamento da infância, a gente visa não apenas, eu falo assim, tem gente que fala que é pesar e medir a criança, né? Não apenas o ganho de peso, mas uma coisa que eu faço no consultório, eu pego a caderneta toda criança, eu queria que todas tivessem aquela caderneta mesmo, né, do Ministério da Saúde, porque eu faço passo a passo. E a criança já tem um sorriso social, a criança já está abrindo e fechando as mãos, a criança já está andando, a criança já está sentando, já está, né? Então a gente vê cada passo e o que esperar de cada faixa etária, né? Cada passo, e assim, não, a criança está com a falta de alguma coisa, a criança está atrasada. Então, quando eu vejo que a criança está atrasada, eu tenho que avaliar tudo, né? Eu tenho que avaliar o nutricional, eu tenho que avaliar a parte hormonal, eu tenho que avaliar os exames, né? Hoje, graças a Deus, eu falo que a gente tem um recurso dos exames, para a gente solicitar, né? Meu avô vivia falando que não aguenta, porque antes ele ia em um médico e descobria tudo. Hoje ele vai num médico, o médico pede vários exames e às vezes manda para outros médicos. Mas eu falo assim, isso mostra que a gente está tendo muito conhecimento, né? Então, a gente não tem que ficar focado, não, é assim, pronto. Não, é assim, descobrimos isso, vamos investigar, vamos atrás de outros profissionais, né? Para a gente fazer o que há de melhor. E, assim, cada vez mais, tem mais, eu falo assim, a gente tem mais informações. Então, por isso a necessidade de buscar novos profissionais, buscar uma outra visão, né? Para a gente poder abrir o leque para essa criança e poder oferecer o que há de melhor sempre, né? Então, os 1000 dias, focando, Amanda, 1000 dias é assim, desde os 270 dias da gestação, vai aos 365 dias o primeiro ano, e o segundo ano, que vai até os 360, mais 365. Aí a conta total vem os 1000 dias. Mas a gente também fala que esse é o básico, né? É o principal momento. Você ter uma ideia, é quando tem um crescimento cerebral da criança, por isso o acompanhamento de medir o tamanho da cabecinha é até os 2 anos de idade, porque é quando é o crescimento cerebral, não só em massa, mas como multiplicação neural mesmo, da sinapse. Então é um momento de maior aprendizado, maior desenvolvimento infantil até esses 1000 dias, que é ao completar os 2 anos. Lógico que após isso, né, os 3 anos, a gente fala que tem umas novas vertentes para a gente parar de falar que é só até os 2 anos, para a gente tem que ter o estímulo da criança até os 5 anos, aí depois vem a importância da questão da personalidade até os 7 anos. Então, na verdade, assim, os 1000 dias é para a gente, é o engate, né? É o básico para a gente do desenvolvimento, mas ao mesmo tempo, todas as etapas têm a sua importância, né? Com certeza. Então, eu vi que você já respondeu aqui até a segunda pergunta, né? Porque tinha uma que era quando começa, né, os 1000 dias de vida, se era antes ou depois da gestação, e a outra era quando termina, né, o processo, então, dos 1000 dias. Então, você já respondeu que é aos 2 anos.
Tem alguma coisa, assim, algum tratamento, né, que quando a criança não esteja desenvolvendo bem nessa questão mesmo, assim, de peso, de tudo, durante esse período dos 1.000 dias, que possa fazer com que ela se adeque a essa questão normal, por exemplo? A gente sabe que quando a criança nasce, sai do hospital, perde um pezinho ali, que é o normal, né? Uhum. Mas e até os 2 anos, essa perca de peso? Nossa, com certeza. Eu acho que por isso a necessidade do acompanhamento, né? Porque a gente fazendo acompanhamento, tudo que a gente está acompanhando e a gente diagnostica e vê de forma precoce, a gente vai ter o melhor resultado. Então eu falo assim, eu costumo dizer para as mães que tem criança normal que nasce com 2 quilos e criança normal que nasce com 4 quilos. Então você acha que, tipo assim, então dentro da normalidade existe uma diferença muito grande. Mas essa criança que nasceu com 2 quilos, a gente vai querer que ela ganhe peso, não na mesma proporção que a criança que ganhou 4 quilos, mas que ela faça a curva dela sempre ascendente, né? Sempre crescendo e acompanhando. Os prematuros, principalmente, a gente fala que tem até um termo que é catch-up, para ele ganhar e subir na curva, sabe? Porque a curva, eu sempre acompanho muito com a caderneta mesmo, que tem as curvas de tanto de crescimento da cabecinha, que é o perímetro cefálico, né, que é do crescimento craniano mesmo, né, é a curva do peso, que é o crescimento do peso. Então, assim, uma criança que está ganhando peso adequado, isso mostra que as necessidades nutricionais estão adequadas, mas a gente tem que avaliar além das necessidades nutricionais, né. Então, assim, às vezes chega uma criança com baixo peso, sim, a gente tem que ver qual que é o alimento, né? A gente fala que o aleitamento materno é o recomendado até os 6 meses exclusivos, sem chá, sem água, sem nada, sem chupeta, sem nada para atrapalhar, porque às vezes fala assim, doutora, não existe leite fraco. Não existe. Mas existe pega inadequada, existe a forma como está dando uma chupeta, que às vezes no lugar do bebê está sugando o peito, está chupando a chupeta. Então, tem vários contextos que a gente tem que avaliar. Ou não está no peito, está em fórmula. A fórmula está adequada, está diluído da forma adequada. Então, o que aconteceu para a criança não estar ganhando peso? Existe um processo infeccioso? Sim, tem criança que às vezes não está ganhando peso porque tem uma infecção. E aí, durante o processo infeccioso, ela não ganhou peso, porque o metabolismo dela está olhando a questão tá acelerado, né, gastando energia para tratar a infecção. Então, é uma criança que não ganhou peso por conta disso. Então, quando a criança não está ganhando peso, não está na curva, a gente tem que parar, olhar, avaliar, ver qual é o motivo para a gente poder conduzir. Então, o desenvolvimento que a gente acompanha dentro do consultório, a gente fala que esse engate, esses primeiros 1.000 dias é essencial, porque a gente acompanha mais de perto, né? Porque a gente, igual eu falo, não é só apenas a curva. Então, a gente pega também para ver o desenvolvimento social. Então, a criança está com atraso da fala. Às vezes esse atraso da fala é apenas por falta do estímulo social. Os adultos estão conversando com essa criança, estão sentando na frente, né? A gente fala para sentar e ficar na altura da criança, falar devagar, porque às vezes a gente fala muito rápido, né? Então, assim, fala devagar, fala de forma repetitiva. Ó, a bola, aqui é a bola. Então, eu falo assim que às vezes o nosso dia passa tão rápido e a gente não observou que a gente não sentou de cara a cara com a criança, né? Então, assim, por isso que outra criança é essencial para o estímulo de uma criança, porque elas ficam cara a cara e, assim, elas falam repetitivamente, várias vezes a mesma coisa. Então, uma criança com outra ajuda. Então, eu falo que a gente tem que avaliar um todo. Por que está atrasado, né? Não ganhou peso, por qual motivo? E sim, a gente vai recuperar, né? Às vezes necessita dos exames, às vezes pode ser infecção, às vezes pode ser uma anemia, então às vezes tem que fazer reposição, tem que fazer suplementação. Então, cada caso é um caso. A falta do desenvolvimento social, né? Como que está a socialização? Esse ano foi muito ruim nisso, né? As crianças estão isoladas. Mas como o adulto, como o pai e a mãe pode ajudar nisso, né? Então, eu falo, tem várias coisas para a gente poder, e sim, né? Diante que a gente depara com um problema, ou a falta de ganho de peso, ou a falta, né, da habilidade social, a gente tem que ver como intervir, né?
Tem uma mãe aqui comentando que diz que o filho dela não come comida normal, arroz e feijão. Então, é normal não comer arroz e feijão? Na verdade, quando a gente pega a tabelinha nutricional, a gente não tem obrigação do arroz e do feijão. Mas socialização, tipo assim, socialmente, culturalmente, eu costumo dizer assim, quando você pega a tabelinha nutricional, você pega assim, o arroz, a parte dos cereais e dos tubérculos, você pode substituir o arroz por uma batata, pelo macarrão, a nutricionista vai falar melhor aí, né? Mas você pode sim substituir, entendeu? Não come o arroz, mas a gente tem que buscar um substituto, entendeu? Não come o feijão, a gente tem que buscar um substituto do grupo, né? Pode ser uma ervilha, lentilha, grão de bico. Quando você pega a tabelinha assim, dos grupos alimentares, a nutricionista até me corrigiu, do feijão, eu falo assim, basicamente, eu sempre peço arroz, feijão, carne, verduras e legumes. Porque eu faço o substituto do feijão, culturalmente, a gente não tem a cultura de comer ervilha, grão de bico, lentilha. Eu falo assim, que a nossa realidade, a gente é o feijão, entendeu? Então, por isso que eu friso a importância do arroz e feijão. Mas, assim, particulares, não come o feijão, a gente tem do grupos alimentares para a gente fazer a substituição. É a mesma coisa, eu falo assim, o básico, é arroz, feijão, carne, verduras e legumes. Doutora, eu não como carne, a gente é vegetariano por algum motivo, e eu não quero comer carne, beleza? Você tem que fazer acompanhamento para a gente substituir a carne, né? Entrar com substitutos, e às vezes a gente tem que fazer a suplementação da vitamina B12, dependendo dos casos, para organizar essa alimentação. Basicamente, a regrinha é arroz, feijão, carne, verduras e legumes. Não está comendo algo, a gente tem que avaliar para a gente substituir, né? O que comer. Não, mas assim, tem que comer sempre? Não, é porque é mais fácil a pessoa, assim, é mais fácil falar assim, né? Mas se ele não come, a gente tem que ver o que comer, a quantidade e avaliar as outras coisinhas certinhas, né? Tem uma outra perguntinha aqui que diz assim, a criança, aos 2 anos de idade, né? Ela está preparada para o desfraude? Então, na verdade, a gente fala que o desfraude é por volta dos 3, mas cada criança é uma. É igual quando a gente fala assim, o 1000 dias é o mais importante. Gente, não existe assim, no mês versário fez um clique e a criança mudou. Não, não é o dia, é por volta, entendeu? É uma média. Então, a gente, assim, a pediatria em si está até mudando para falar que igual, não, o desfraude não é para acontecer com os 3 anos. O desfraude é para acontecer quando tem os sinais de prontidão. A criança já está com a fralda seca, a criança já fala que terminou de fazer xixi, a criança já está incomodada com o xixi, entendeu? O desfraude, geralmente, a gente começa de forma diurna, para depois fazer a forma noturna, entendeu? Tem criança que fez o desfraude com 1 ano, beleza. Tem criança que fez o desfraude com 3 anos, beleza. A gente tem que o quê? Avaliar cada criança, né? E nunca forçar. Por quê? Geralmente as crianças que têm algum abalo psicológico mesmo, ou a criança que foi forçada, as crianças que vão ter, geralmente vai ter os escapes, vai ter essa dificuldade, entendeu? Então, assim, a gente tem que avaliar os sinais de prontidão, se a criança está preparada. A criança já sabe reconhecer que quer fazer xixi? Ela já fala quando ela está fazendo? Ela já, entendeu? Então, assim, a gente tem que avaliar todos os sinais, avaliar se essa criança está preparada para aí tentar fazer o desfraude. Então, eu costumo dizer que é muito melhor a gente esperar a criança, né? Lógico, a gente está conversando. Você está fazendo xixi? Isso é o xixi, entendeu? Você está fazendo cocô? Isso é o cocô, né? Você fez xixi, foi agora? Tem tempo que você fez? Você está fazendo agora, né? A fralda ficou molhada? A fralda está seca? Para ela ir reconhecendo, né? Então, assim, a gente pode estimular a criança e percebendo que ela já consegue, né? Ter o discernimento do seco, do molhado, se está incomodado, se não, se está fazendo. A maioria das crianças, elas começam a falar que estão fazendo, né? Xixi, mamãe, xixi. Depois que elas falam e reconhecem o momento que ela está fazendo, ela vai reconhecer que ela consegue segurar,
que é o controle esfincteriano, que é por volta dos 2 anos, entendeu? Então, por isso que a gente não pede para querer estimular de forma precoce, porque às vezes não tem ainda nenhum controle do esfíncter, né? É o controle, assim, o desenvolvimento, a autonomia mesmo. Então, quando eu costumo dizer no consultório que o desenvolvimento da criança, a gente fala que é céfalo-caudal. Então, primeiro a criança do desenvolvimento, ela tem sim o fortalecimento da cervical, depois tem o controle das mãozinhas, depois senta, né? Depois engatinha, depois fica em pé. Então, como uma criança que nem está sentando, eu vou exigir ela, o horário dela fazer xixi. Ela não teve esse desenvolvimento. Então, a criança já tem que estar andando, a criança já tem que estar correndo, né? Para ela já conseguir fazer o controle do esfincteriano. Então, assim, o desenvolvimento, cada criança é uma, então é aos poucos mesmo, né? A Amélia comenta aqui, por essa seletividade alimentar, é que estou tão encantada em ver com o método BLW com o Arthur. Tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência. E, na verdade, eu costumo dizer, eu falo isso no consultório, né? Porque o tempo, assim, dos 6 meses a 1 ano, apesar que a gente fica louca para a criança comer, né? Mas é a fase da gente mostrar os alimentos, né? A criança tem que ter. Mas a gente fica agoniada. Eu, como mãe agora, eu chego no consultório e o povo fala, como tá seu filho? Tá ótimo, só não está comendo. Mas eu peço para as minhas mães terem paciência, então eu também, teoricamente, tenho que ter paciência. Na hora que ele tá comendo, eu até falo assim, deixa eu virar, respirar, sair, não comeu nada, né? Mas, assim, é um processo, né? A gente, porque culturalmente, as pessoas já ficam assim, nossa, não tá comendo nada, só tá no peito, não tá comendo nada, vai fazer 9 meses. Mas e o método BLW gera uma insegurança, porque a gente não enfia na boca da criança, né? Então, igual eu falo, é muito mais a criança ir pegar a criança. Então, assim, tem que ter uma paciência mesmo, tem que ter um jogo de cintura, que eu costumo dizer que eu falo assim, eu falo sempre a teoria, não necessariamente eu prometo fazer tudo. Mas, Gostei. assim, estamos indo, né? Eu falo que eu tenho que passar toda a minha teoria, né? Não sei se Deus quiser, eu vou conseguir colocar na prática. Mas eu estou ainda conseguindo com o BLW, viu, Ana Lu? Ainda, a minha teoria ainda está dando certo. Vamos ver até quando. Tem uma mãezinha aqui que diz assim, o meu tem 4 anos e ainda usa fralda para dormir. E não estou conseguindo tirar a fralda à noite. A fralda noturna geralmente é por volta até dos 5 anos. A gente fala que é tranquilo, cada criança tem o seu momento, né? Então, assim, e aí o que você vai fazendo? Vai conversando com ele. Você quer tirar a fralda, né? Vamos tentar tirar a fralda à noite, mas antes disso, observe se a fralda já está ficando seca ou se ele ainda está fazendo, porque às vezes não tem autonomia, né? Às vezes a criança ainda não consegue. Geralmente a gente pede o desfraude mesmo noturno depois dos 5 anos, mas a gente já vai conversando, observa os sinais da criança. E uma importância também, a criança que bebe bastante água, gente, não consegue, né? Então, às vezes, já vai fazendo o treinamento de tirar a água 2 horas antes, porque tem criança que passa o dia inteiro e não bebe água. Chega à noite, é o horário que ela lembra de beber água. Eu não posso falar nada porque eu tenho esse mau hábito. Eu esqueço de beber água e à noite eu quero recompensar. Então, isso é errado, tá? Agora eu falei, teoria é diferente de prática, né? Mas, assim, na nossa criança, a gente tem que incentivar eles a beberem água o dia inteiro, deixar a garrafinha do lado. E à noite, não, né? Ainda mais se está querendo fazer o desfraude noturno, então ter a educação para tentar tirar. E existe sim os métodos, às vezes a gente começa fazendo o despertar automático, então às vezes a gente começa a acordar a criança 3 horas da manhã para fazer xixi, aí depois começa a acordar ela 2, aí depois começa a acordar elas 1 hora, depois começa a acordar meia-noite, e assim vai tentando fazer. Lógico, tudo é observar cada criança e ver. Primeira coisa que eu sempre falo para a mãe é observar qual horário que ele faz xixi, entendeu? Tem mãe que observa que ele vai fazer xixi só 6 horas da manhã. Tem mãe que fala, não, doutora, ele deita 8 horas, 9 horas ele já fez xixi. Então, assim, cada criança a gente tem que ver como a gente vai induzir o desfraude. Mas sempre não forçar, entendeu? E não ridicularizar a criança. Não colocar ela como, o fulano de tal já tirou a fralda e você não, entendeu? Não, é observar e conversar com paciência, né? Acho que essa palavrinha sempre.
Tem outra mãe perguntando assim, ela tem uma filha de 3 anos e 11 meses e ela coloca a fralda para fazer o cocô. Ela não consegue fazer o cocô se não colocar a fralda. Isso aí é igual assim, é você ir conversando, porque ela sente segurança em fazer cocô na fralda, né? Então, assim, é uma criança que ela já tem autonomia, já sabe o momento dela fazer cocô, entendeu? Então, assim, é tentar ir levando ao lúdico. Olha, o cocô quer ir embora na aguinha, junto com os outros cocô. Vai conversando, vai. Olha, lá você sabia que a mamãe fez cocô no vaso. Deixa o seu cocôzinho embora com o cocôzinho da mamãe. Eu falo que cada criança você vai tentando levando, entendeu? E não forçar. Tudo bem, você quer fazer cocô na fralda hoje? Tudo bem. Amanhã você quer tentar fazer no pinico? Não, amanhã você quer tentar fazer no vaso? Vai tentando conversar, ter paciência e jeito para levar. Não ridiculariza a criança, não força, entendeu? Não queira. É assim que ela pensa o seguinte: ela sempre foi treinada a fazer cocô na fralda. Isso que tem segurança para ela, entendeu? Então, esse novo, fazer cocô, às vezes tem criança que a gente adapta melhor no pinico, para depois ir para o vaso. Tem criança que não, que vai melhor no vaso. Tem criança que a gente já pede os assentozinhos. Hoje em dia tem o assento, né? Tem até a cadeirinha que leva a criança, tem, ou às vezes tem só uma escadinha, tem outros que tem um redutor. Então, assim, leva a criança para ver como ela se sente. E observar o que? Ela está fazendo xixi na fralda ou ela está fazendo xixi no vaso? Então, ela já tem o acesso ao vaso, né? A vez que fez cocô no vaso, trouxe algum problema para a criança, entendeu? Então, eu falo que você tem formas. E, assim, isso tudo é um treinamento, né? E a paciência, né? Tem outra perguntinha aqui. Como é a atuação da pediatria ainda na fase da gestação, no início dos 1.000 dias de vida? Na verdade, hoje a gente até hoje está pondo muito até no meio social está colocando a importância da consulta pediatra dentro do pré-natal, né? Porque tem muitos conhecimentos que a gestante tinha que já saber, né? Para ela estar preparada. Eu costumo dizer que eu tenho muitas mãezinhas que falam assim: nossa, no primeiro dia, doutora, eu não sabia nem que tinha que trocar a fralda do bebê. Tipo assim, que horas que eu vou trocar a fralda? De quanto tempo eu vou trocar a fralda? Às vezes é uma pergunta que, para quem já é mãe, fala: nossa, mas ali, no primeiro momento, doutora, eu não sei trocar uma fralda, entendeu? Então, são perguntas que às vezes caem no primeiro dia no primeiro dia de vida do bebê, que a mãe fala, nem, né, não se atentou. Ah, qual pomada que eu vou usar, né? Como que tá a alimentação? Por que que isso vai interferir na vida do meu bebê, né? Então, sim, a consulta pediátrica, ela é recomendada no pré-natal. Na verdade, não é algo assim na primeira semana do pré-natal, é algo realmente no final mais da gestação, é no terceiro trimestre, para passar essas orientações básicas. Até para o pedi, a gente fala que da confiança da mãe, né, com o pediatra que vai seguir o acompanhamento do bebê. Então, até para o pediatra avaliar se teve algum risco na gestação, né? Se é um bebê, a mãe teve toxoplasmose na gestação, a mãe teve sífilis na gestação, a mãe teve alguma doença na gestação, a mãe teve pressão alta na gestação. Quais são as investigações? O bebê, a mãe teve diabetes na gestação. Então, assim, a mãe que teve diabetes na gestação, a gente tem sim os exames que é para fazer na primeira semana de vida, né? A mãe que teve diabetes gestacional, ela tem que fazer ultrassom do coraçãozinho do bebê. Então, assim, aí tem mãe que chega com o bebê com 3 meses. Nossa, doutora, eu não sabia disso. Então, assim, se ela já tivesse preparado, não, eu sei que esse vai ser de urgência, esse não vai ser, ou ao contrário, eu tive o puerpério, graças a Deus foi um puerpério muito tranquilo, mas eu costumo dizer que a primeira semana de vida é tão turbulenta, tantas informações, aí eu comecei até a ter, assim, maior carinho para as minhas mãezinhas, porque eu falo assim, gente, na minha primeira consulta a mãe fica 1 hora comigo. Se fosse eu, não queria, entendeu? Eu tô cheia de coisas, às vezes estou com dor por conta se foi cesárea, tô fadigada por alguma outra coisa, eu tô com sono porque eu tô sem dormir, e essa menina tá falando aí 1 hora no meu ouvido. Então, assim, às vezes essa primeira consulta seria melhor, né, para manter essas informações no pré-natal, né, onde ela tem tempo para pesquisar, para olhar,
para ver, né, até qual pediatra que ela vai seguir, e até ver quais as recomendações. Tem muitas coisas que algumas mães me questionam, que eu falo assim, não, isso eu não faço, mas ao mesmo tempo se quer, né, o uso das medicações, o preventivo, o colidil você já entra, né, quando que você usa, tem pediatra que já entra desde o nascimento, tem pediatra, eu particularmente aguardo, mas se a mãe fala, não, doutor, eu já quero entrar. Então, assim, eu acho que essa consulta pré-natal é importantíssimo, tanto para a gente avaliar os aspectos de risco para esse bebezinho, né, para a mãe saber, olha, se você teve isso, vai ter esses problemas, vai ter isso que a gente vai ter que atentar, olha, ele vai perder peso na primeira semana de vida, e ok, isso é normal, é esperado todo bebê perder peso, né, porque tem mãe que chega com 3 dias, desesperado, meu bebê perdeu peso, é normal. Então, assim, às vezes diminui muita aflição na primeira semana de vida se essa mãe tem esses conhecimentos, né? Desde a gestação. Então, acho que esse tema 1000 dias é para a gente até olhar a importância da gestação, né? Do aspecto nutricional, aspecto de informação, em geral. E é tão fantástico, porque assim, eu tenho um projeto, né, sobre essa questão, porque eu sempre digo assim, a gente estuda para tanta coisa na vida, né, e a gente nunca estuda para ser mãe. Não tem cursos assim, vou engravidar, o que eu faço? Né? Então não tem isso. Então eu acho assim, que seria super viável, né, se a gente fizesse, montasse até mesmo alguma coisa nesse sentido, porque, gente, as mães sofrem muito, né? A aluna está aqui dizendo que quando ela teve a primeira filha dela, ela não sabia que tinha que colocar o bebê para arrotar, né? Foi saber disso depois. Então são coisas que são assim, que pra gente, né, que já foi mãe, é muito, nossa, muito simples. Mas para quem está sendo mãe de primeira viagem, né, isso é muito assim, fora do alcance, porque não dá para imaginar mesmo. Eu tenho que pôr um bebê para arrotar, eu tenho que olhar se a fralda, né, já tem que ser trocada. Então eu acho que o bebê sofre muito, a mãe sofre muito. Na verdade, o bebê não sofre, não, é a mãe que sofre mesmo. É verdade. As mães chegam assim, nossa, doutora, eu não sabia, meu bebê tá assim, muito sofrendo. Eu falei, não, gente, quem tá sofrendo mesmo é a mãe, o bebê tá em paz, tá mamando, tá feliz. Exatamente. Então, assim, é algo muito fantástico, né? Então, respondeu aqui essa pergunta, né? Tá. Uma outra pergunta que tem aqui é sobre o processo gestacional. Tem alguma medicação para ser tomada para preparar para a pessoa ficar grávida? Tem alguma medicação que tem que ser tomada antes? O ácido fólico o ácido fólico é recomendado 3 meses antes da gestação. Mas é aquela coisa, né? Como que você vai saber que daqui 3 meses você vai engravidar, né? Então, sim, mas a recomendação é você até fazer os exames, né? Os exames antes de você fazer, quando você tem o desejo de engravidar, é você fazer seu check-up para avaliar se você não tem anemia, para avaliar se você não tem doença da tireoide, para avaliar se não. Assim, as coisas básicas, né? E até a dosagem do ácido fólico, para ver se está em nível. Porque o que aconteceu? Por muito tempo era essa a recomendação de usar o ácido fólico 3 meses antes. E aí começou a ver que níveis muito altos de ácido fólico, se você está usando muito tempo, às vezes isso também não é benéfico, né? Então por isso que a recomendação é você fazer o seu acompanhamento de rotina, né? Então, nós mulheres temos sim que fazer nosso check-up de rotina. E se você quer engravidar, se você está programando ter uma gravidez, você tem que já estar preparada antes, né? Então, uma pessoa que está fazendo seu check-up de rotina, está com seus exames anuais tranquilos, então, assim, pode sim, né, acontecer de engravidar. Mas se você está se preparando, já está com a gravidez programada, já está sem anticoncepcional, já está, né, observando os seus dias de ovulação, né, já tem toda essa preparação, já sim recomendado já o uso do ácido fólico. Inclusive, até quando eu comecei eu parei o anticoncepcional, eu falei que eu queria engravidar uns 6 meses depois, porque eu iria trocar, né? Todo mundo é assim, né? Quando vai trocar, tal. E aí eu conversei com eu fiz o acompanhamento com 2 obstetras, porque eu queria ter parto normal e eu queria ter em Goiânia, e acabou que eu não poderia exigir do Abild,
o obstetra daqui de Jussara, ele tá disponível para mim em Goiânia para parto normal, né? Assim, né? Ele vai ficar lá semana, 2 semanas por minha conta. Então, eu falei que eu iria acompanhar tanto com o obstetra aqui em Jussara, quanto com o meu obstetra em Goiânia, que foi o Dr. Kleber. E aí, quando eu fui na consulta, eu falei, não, doutor Kleber, só quero pro ano que vem, não vou querer para agora. Ele falou, não, Amanda, faz, já começa a tomar o ácido fólico, você e até seu marido, porque ajuda também, né? Ele até te falado assim, porque... Aí eu falei assim, eu cheguei, conversei com o Vinícius, cheguei até comprei o remédio, nunca abri o remédio. Passou 2 semanas e eu descobri que eu já estava grávida. Mas o certo é você se preparar, né? Tomar as vitaminas antes, fazer seu check-up antes, para ver se não tem nada. Até o Papa Nicolau é recomendado estar certo antes, né? Pra gente ver tudinho direitinho. Ok, então. Existe uma idade para que a criança comece a andar? A média, a gente fala que é até 1 ano e meio, né? Só que é igual eu falo, esse não é o único marco, né? A criança já está engateando, a criança já está ficando de pé, a criança... Então, assim, o acompanhamento, como esses 1.000 dias é muito desenvolvimento, a criança, eu falo assim, ela sai de um... Se você for pensar assim, na infância mesmo, né? Do nascimento até os 2 anos, gente, ela nasce, né, é um bebezinho que não se comunica, não mostra suas expressões, e com 2 anos ele já está correndo, já está falando. Então, assim, é um desenvolvimento muito grande esses 1.000 dias. Por isso que até o acompanhamento pediátrico, ele é igual assim, nos primeiros 6 meses, a recomendação é todo mês. Por quê? Todo mês tem uma nova novidade, um novo marco do desenvolvimento. Porque, assim, se a criança está com atraso do andar, é porque ela já teve atrasos anteriores, entendeu? Já teve atraso sentar, já teve atraso. Então, assim, não, é uma criança que foi todos os marcadores certinho, né? É uma criança que sempre, tipo assim, sentou na época certa, engatinhou, fez tudo na época certa, mas chegou no andar e não desenvolveu, então, peraí, tem alguma coisa. Essa criança está ficando no chão? Essa criança está tendo o estímulo de andar ou não? É uma criança que está no colo o tempo todo. Ou coloca num chiqueirinho ali, entendeu? O lugar é limitado, onde fica todos os brinquedos ao redor. Então, assim, eu falo que existe os marcos de desenvolvimento, mas existe o acompanhamento para a gente ver cada passo, para saber se para ele chegar lá é o esperado, entendeu? Então, assim, a média para estar andando é até 1 ano e meio. Geralmente a criança anda até 1 ano. Muitos colocam só até 1 ano e 3 meses para a criança estar andando. Mas a gente sabe que pode esperar, mas sempre tem que avaliar os outros marcos de cada etapa. Que ótimo. Gente, então, nosso tempo, né, é assim, Boa. muito bacana, mas o tempo corre. Então, assim, se vocês tiverem mais alguma pergunta, tá bom? Acelerem aí, porque agora eu já fiz todas as minhas perguntas que eu tinha aqui na minha caixinha. E então, eu deixo para a doutora Amanda ir finalizando. Se tiver mais alguma coisa que queira comentar, ou alguma pergunta da sua caixinha também, fica à vontade. Não, até que as perguntas, eu fui falando muito, porque eu fui colocando as perguntas das caixinhas. Mas a questão do desenvolvimento dos 1.000 dias, existe esse termo 1.000 dias, até para a gente atentar para a importância desde o pré-natal, tá? E atentar que essa primeira infância é muito importante, o acompanhamento certinho. Então, assim, até os 6 meses, sim, a consulta é mensal. O pessoal fala assim, às vezes é só para pesar, medir e medir o tamanho da cabecinha. Gente, não é só. Isso é o fundamental, né? Isso é o básico, que é o principal. Para ver se a criança está ganhando peso, ela está adquirindo a necessidade nutricional, ela está crescendo adequada, ela está tendo a nutricional. Mas as perguntinhas do desenvolvimento, entendeu? Social, do desenvolvimento neurológico, né? As perguntinhas do desenvolvimento neuropsicomotor. O tamanho do cérebro está compatível para a idade dela? Então, sim, medir o tamanho da cabecinha é fundamental. Então, nesses primeiros 6 meses, é todo mês certinho, né? Às vezes, quando a criança está muito bem, eu falo assim para a mãe, dá os 4 meses, eu falo, não, mãe, se ela não quer vir, pode dar um intervalinho aí de 2 meses. Mas o recomendado é, sim, todo mês até os 6 meses. Entre os 6 meses e 1 ano, a gente dá um intervalo já a cada 2 meses, né? A partir de 1 ano, a gente já dá um intervalo de 3 a 4 meses, né?
E aí, depois de 2 anos, que a gente já dá intervalo de 4 a 6 meses. E depois de 3 anos, que a gente já fala que pode ser acompanhamento de 6 meses a 1 ano. Então, assim, esse primeiro momento é muito importante e fundamental. Se a gente tem uma base boa, a gente consegue mantendo as coisas, né? Eu falo que sempre a gente estruturando uma boa base, a gente vai construir uma boa casa. Se a gente não dá muito certo na base, a gente fica meio que as paredes meio quebrada aí, mas lógico, sempre a gente pode recorrer às coisas depois, né? Eu falo que nunca é tarde para a gente fazer o acompanhamento, nunca é tarde para a gente olhar para a nossa criança, avaliar o desenvolvimento dela, mas a gente tem que acompanhar nossas crianças, ver o que a gente pode fazer de melhor, para a gente poder oferecer de melhor. E não apenas da forma pediatra, eu falo que eu sempre faço as perguntas se está com acompanhamento odontológico, dentista, se está com o desenvolvimento da fala, avaliar a necessidade, avaliar a densidade de uma fono ou não. O trabalho de vocês, que ela é muito bom, porque vocês têm essa equipe multidisciplinar, tá? Você como psicopedagoga vê a importância desse acompanhamento multidisciplinar. Então, sim, é uma ajudando a outra, é uma dando as mãos para a outra, para avisar o principal, que é o nosso bem maior, que é os nossos filhos. Então, uma coisa assim do desenvolvimento infantil, que foi a questão do 1000 dias, eu até comprei para mim pessoal, na verdade não comprei, mentira, eu ganhei da minha prima, da Thaísa, que elas também têm um projeto